Que música bonita, né? Que letra extraordinária que nos remete à pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, gente. A igreja está nesse período de fevereiro, nesta série de compartilhar Jesus Cristo. Todos nós estamos em missão. Todos nós somos missão, na verdade. Nós não estamos, né? Nós somos a missão. E eu vou compartilhar nesta oportunidade com vocês que estão aqui, os que estão em casa, nossa saudação também. Estejam atentos aí, né? Em casa tem tanta coisa para fazer, né? Na hora do culto, então vamos gastar esse momento agora aí, prestando atenção na palavra de Deus. E o tema desta manhã é a respeito do compartilhar, ou a respeito da nossa missão, ou de apresentar e de viver a pessoa de Jesus no trabalho. Não precisa ser necessariamente o local do seu trabalho, ou alguém esteja pensando assim, mas eu não trabalho, ou então não é para mim a mensagem. A mensagem da palavra de Deus é para todos nós. Então, eu estou pensando no local do trabalho onde nós realizamos as nossas atividades. Ali é o nosso trabalho. E é sobre isso que eu vou estar falando, e eu acho que vai ficar mais claro na exposição. No texto de João, capítulo 5, verso 17, em um dos diálogos que Jesus Cristo teve, e ele teve muitos diálogos enquanto esteve neste mundo, ele responde com a seguinte expressão, João 5,17: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E eu selecionei mais 3 versões dessa mesma frase. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Meu Pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qual era o trabalho de Jesus? Ele ficou conhecido na história como o carpinteiro. Profissão que na antiguidade, até hoje é assim, aprende-se com o pai ou com a mãe, desde a tenra infância. Esta semana mesmo eu conversava com alguém que me dizia sobre uma pessoa que coloca moldura em telas. E ela já aprendeu com o avô, com o pai, e está fazendo a 3ª geração. Então, Jesus Cristo aprendeu o ofício de carpinteiro lá com o seu pai. Então, a gente não tem muito detalhes, ou não tem detalhes dessa infância de Jesus, mas você pode imaginar como que seria a vida de Jesus ali na carpintaria com o seu pai. Serrando, pregando, errando na medida, não é? Até aprender o ofício da carpintaria. E ele não estava aqui, então, falando disso. Meu pai, ele não estava se referindo a José, e ele não estava se referindo ao seu trabalho de carpinteiro. Ele estava falando de Deus. Ele estava dizendo, Deus trabalha todos os dias, você viu lá em algumas versões, e eu também trabalho todos os dias, todas as horas, né? Porque a questão lá era do sábado, né? Ali no contexto. Então a pergunta é, qual era o trabalho de Jesus? De que trabalho ele estava falando, que ele estava dizendo que Deus trabalha e que ele também trabalha? Eu vou procurar responder essa pergunta olhando para 3 momentos na vida de Jesus, ou 3 maneiras como Jesus operava, melhor do que momento, 3 maneiras de como Jesus trabalhava. E eu quero tirar para todos nós, conforme
nós ouvimos a oração agora, lições preciosas para a nossa vida. Porque não adianta nada eu estudar sobre Jesus se eu não transporto isso para agora, para o meu momento, o momento que você está vivendo. Então, eu quero destacar 3 coisas a respeito do trabalho de Jesus, e você vai anotando, vai mentalizando para transportar isso para o seu contexto, para a sua vida, para aquilo que você está fazendo. Primeira lição que eu quero destacar, olhando para Jesus, dentro dessa ideia de que ele trabalhava. Jesus realizava o seu trabalho em amor. Jesus realizava o seu trabalho em amor. Quando, naquela passagem famosa, aquele jovem, conhecido na história como jovem rico, aquele jovem corre para Jesus, se aproxima dele e pergunta: o que eu faço para ter a vida eterna? E naquele diálogo com Jesus, ele revela a Jesus ser uma pessoa extremamente religiosa. Eu diria mais religioso do que qualquer pessoa que eu conheço. Extremamente religioso. Um rapaz consciente dos deveres da religião. Um rapaz sabedor das tradições religiosas do seu povo. Um rapaz que conhecia as Escrituras do Antigo Testamento. Diz o texto que Jesus, olhando para ele, o amou. Interessante isso. Olhando para ele, o amou. A ideia é: Jesus teve uma grande afeição por ele. Então veja que Jesus não ama a religião dele. Jesus não ama o religioso que está na frente dele. Jesus ama aquela pessoa que está na frente dele e que tem um desejo sincero de saber sobre alguma coisa que Jesus tinha a resposta. Jesus amava as pessoas. Jesus amava as pessoas. E amar as pessoas, que a Bíblia acaba chamando de próximo, é a essência do cristianismo. Se nós tirarmos o amor nos relacionamentos, nós perdemos a essência daquilo que é o cristianismo e da própria pessoa de Jesus. Da própria pessoa de Jesus. Amar o próximo é um dos mandamentos que ele, Jesus, nos deixou. Este é o meu mandamento, ele diz, em João 15:17. Você não precisa abrir o texto, porque depois vai ser circulado isso, né? Que eu já passei para o pastor. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. O apóstolo Paulo, que estudava também o Antigo Testamento, à semelhança daquele jovem, mas que veio a conhecer Jesus na intimidade, diferentemente daquele jovem, assim expressa: toda a lei se resume num só mandamento. Ou seja, todo o Antigo Testamento, toda a lei dada no Antigo Testamento, se resume nesta frase: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que coisa extraordinária. Tudo o que a lei exigia e mandava e pedia, Jesus disse: eu vou resumir numa coisa: ame o seu próximo como a si mesmo. Se nós pensarmos na palavra amor como essência do cristianismo e como ela é mostrada no Novo Testamento, a gente vai ver que no Novo Testamento tem basicamente 3 amores. Tem o amor a Deus, ame a Deus, certo? Porque Deus é amor, ame a Deus.
ame ao próximo e ame a você mesmo. Como este ame a você mesmo vem em terceiro lugar ali na narrativa, a gente pensa que ele está em terceiro lugar, mas não está. Quando ele diz ame a Deus, ame ao próximo como você se ama. Então esse ame ao próximo é decorrência desse como você se ama. Então nós temos que trazer esse como você se ama para o segundo lugar. Então ame a Deus, ame a você e ame ao seu próximo. Então veja que amar a Deus vai levar você a se amar. E como você se ama, você acaba também amando quem está perto de você. É uma consequência. E é inevitável que se ame ao próximo. A não ser que não ame a Deus, nem se ame. Portanto, amar ao próximo é uma impossibilidade. É uma impossibilidade. A demonstração de amor acaba sendo, então, um bom testemunho nosso. Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, veja, nós estamos falando de ser missão no ambiente de trabalho. Não vamos esquecer isso. Jesus disse, eu trabalho. E como que Jesus trabalhava? Trabalhava demonstrando amor às pessoas com as quais ele encontrava. Por quê? Porque ele é amor, porque ele ama a Deus e ele ama a si mesmo. Portanto, ele amava as pessoas. Jesus não tinha problema nenhum de amar a qualquer pessoa, independente de quem ela era e do contexto em que ela estava vivendo. Então, no meu e no seu trabalho, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos amando. Amando quem? Amando as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, sem distinção, como ele também fazia. Ele era assim. Ele era a essência do amor. Talvez você diga, mas Jesus era perfeito. Olha, essa é uma desculpa esfarrapada. E que não cabe. Porque aquele que ama a Deus já tem derramado no seu coração o amor de Deus. Ama-se a si próprio e ama também ao seu semelhante. Então, no nosso ambiente de trabalho, seja você trabalhando num escritório, num banco, numa carpintaria, ou fazendo trabalho de pintor ou de pedreiro, trabalho na sua casa, dona de casa, o seu trabalho é estudar, por exemplo. Então alguém esteja pensando, mas eu não trabalho, eu só estudo. Mas o seu trabalho é estudar. Entendeu? Tem que mudar a sua mente, o seu trabalho é estudar. Ah, eu não trabalho, a irmã pode dizer, eu sou dona de casa, ou trabalho em casa, mas trabalha. E trabalha muito. E trabalha bastante. E convive com o verdureiro, convive com o marceneiro, convive com a vizinha, às vezes vai buscar açúcar na vizinha, ou a vizinha vem pegar um pouco de farinha na sua casa, não era assim? Então trabalha. Então todos nós trabalhamos. O jovem trabalha, o adolescente trabalha. Então, nesse nosso trabalho, não interessa qual é o trabalho, ele tem que ser feito em amor e tem que ser vivenciado o amor no trabalho. E é possível que no nosso ambiente nós vamos encontrar pessoas que são contrárias a nós, ou desfavoráveis, ou que não têm tanta simpatia pela nossa pessoa. Não interessa. Absolutamente, não interessa o que a pessoa pensa de você. Porque você não ama
por causa dela. E esse é o grande erro de todas as pessoas. E é o grande erro no cristianismo. Parece que não ficou claro para nós que nós não amamos porque a pessoa tem alguma coisa amável ou gostável. O amor está em nós. Entende isso? Se você entender isso, a sua vida vai mudar. Ah, não gosto daquela pessoa. É por causa do quê? Ah, porque ela é mal educada. Ah, eu não amo aquela pessoa porque ela fala palavrão. Então você está equivocada, porque você está dizendo o seguinte: se ela melhorasse, eu a amaria. Se ela mudasse, eu iria gostar dela. Não é isso. O amor está em mim. E não depende da outra pessoa. Eu a amo porque é um mandamento. E porque Deus derramou no meu coração o amor. Então, se nós abordarmos o nosso ambiente de trabalho pensando assim, já amanhã nós vamos ter uma oportunidade diferente de como nós estamos tendo até o presente momento. Então, a pessoa não precisa fazer nada, e nem mudar, e nem ser transformada, e nem fazer nada, porque o amor está em mim. O amor estava em Jesus, porque Deus é amor. O amor está em você. Por isso você pode amar as pessoas com as quais você trabalha. Então, como é que Jesus trabalhava? Amando as pessoas. Amando as pessoas. A segunda coisa que eu quero aprender, a segunda atitude que eu quero aprender em Jesus nessa manhã e compartilhar com vocês, é que Jesus realizava o seu trabalho demonstrando compaixão. Jesus demonstrava o seu trabalho demonstrando compaixão. Jesus tinha compaixão, que é fruto do amor, pelas pessoas na sua totalidade. Jesus queria ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, por isso ele ajudava a quem lhe pedia ajuda. Se você lê o Novo Testamento, e já deve ter lido, as pessoas que pediam ajuda a Jesus, ele ajudava. Quem tinha necessidade se aproximava dele, ele tinha o coração aberto para ajudar. Ele tinha compaixão das pessoas. Você vai ver em muitas ocasiões, quantas vezes tem essa expressão. Jesus teve compaixão. As pessoas pediam para ele: Jesus, tem compaixão de mim. Porque sabiam que ele era amor, que ele amava, que ele não ia recriminar, porque o amor estava nele, não estava naquele que pedia. Jesus cura o leproso. 9 vão embora e um volta para agradecer. Mas ele curou os 10. Imagina se ele olhasse para os 10 e dissesse: bom, só esse aqui vai agradecer, então só você vai ser curado, os outros podem ir embora com lepra mesmo. Ele não estava preocupado se a pessoa ia agradecer ou não. A gente é assim, né? Ah, não vou fazer nada porque aquela pessoa é mal agradecida. Então não faz, chupeta. Fica fazendo o que você sempre faz, né? Ou seja, nada. Ah, não vou fazer porque já fiz, e a pessoa nem obrigado falou. Já aconteceu isso com você, não? Que a pessoa nem obrigado falou? Aí na próxima vez você faz o quê? Você vira a cara, né? Você é mal agradecido, a gente ajuda, não fala nem obrigado. A pessoa não merece ser ajudada. A gente ainda fala isso. Não merece. Aí depois você vem cantar aqui com a boca cheia, falando que eu faço tudo para Jesus. Faz nada.
Eu mesmo não faço, já vou falando logo para você. Então não precisa ficar nervoso, não. Tá, ou nervosa, né? Estou vendo algumas irmãs aí, balançando a cabeça. Todo terceiro domingo eu prego nessa igreja, então você já marca lá para não vir ou desligar o computador, certo? Que já está marcado, né? Todo terceiro domingo, então você marca aí no calendário. Terceiro domingo é aquele cara lá, não vou. Fica em casa. Vai na feira comer pastel, né? Lá perto, lá no centro, tem uma feirona grande lá. Tem uns 3, 4 lugares que vendem pastel lá. Jesus curou o servo de um oficial do exército. Você sabe oficial de que exército era, não? Do exército romano, que estava fazendo o que lá na terra de Jesus? Oprimindo Jesus e o seu povo. Aí vem o camarada lá pedir. Jesus podia falar, mas logo você desse exército romano? Nem sonhando. Rapa lá para trás. Quero saber não. Vai pedir para o César. Não, ele cura. Ele curou o paralítico, ele curou a mulher que tocou na roupa dele, ele ressuscitou a filha de Lázaro, ele curou o cego, ele curou os mudos. Ele viajava pelas cidades e aldeias curando todos os tipos de doença. Ou seja, Jesus não tinha problema de exercitar a compaixão. Ele se via no lugar daquelas pessoas. E então ele estendia as mãos a quem tinha algum tipo de necessidade. Então Jesus realizava o seu trabalho demonstrando compaixão. Veja, todas as pessoas com as quais você convive, todas indistintamente, têm alguma necessidade. Não tem? Todas têm alguma necessidade. Quando o pastor orou aqui, quantas vieram aqui na frente? E todas podiam ter vindo porque têm necessidade. Mas muitas vezes nós não queremos saber quais são as necessidades. Aquele colega de trabalho que trabalha comigo tem necessidade, tem um problema, tem uma dúvida, tem uma aflição, tem uma dor, tem uma angústia, mas eu não sei. Às vezes eu nem quero saber, porque se eu ficar sabendo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então é melhor não ficar sabendo, para não ter que fazer nada. A melhor maneira de apresentar Jesus a alguém, porque nós estamos falando de compartilhar Jesus no trabalho. Estão lembrando que é sobre isso que a gente está falando? Melhor maneira de compartilhar esse Jesus no trabalho, ou com as pessoas com as quais nós convivemos, é preencher a necessidade de quem tem alguma necessidade. Isto se traduz numa palavra que é serviço. Jesus disse, eu vim para servir. Então, se alguém tem alguma necessidade, eu vou servir a pessoa naquela necessidade. Você ganha aquela pessoa. Você ganha aquela pessoa. Irmãos e irmãs, não existe melhor maneira de ganhar alguém do que servindo aquela pessoa quando ela está em necessidade. Porque o contrário também vai ser verdadeiro. Quando a pessoa passou pela angústia, passou pelo sofrimento, ela já venceu, ela já superou aquilo, ela vai falar para mim ou para você, falar o seguinte, quando eu precisei, você nem se interessou. Quando eu precisei, você nem me perguntou. Não é isso que as pessoas falam? Então ela já endurece o coração, porque na maior necessidade dela, a gente não abriu a mão para ajudar. Então a atitude cristã nossa no trabalho é, o que é que eu posso fazer por você? Às vezes a pessoa vai falar, você não pode fazer nada, mas você então insiste e diz, olha, se você precisar, eu estou à disposição. Aqui está o meu telefone, pode me ligar a qualquer hora.
só de fazer isso, você já abre um caminho e uma porta de diálogo para com essa pessoa. Escreva num papel, ó, aqui é o meu telefone, dê para a pessoa. Nós temos um grupo de oração na igreja, nós vamos orar por você, pela sua família. Então, meus irmãos, tem tantas oportunidades, é que a gente ou não vê ou não quer ver. Jesus realizava o seu trabalho em amor, em compaixão, e eu quero destacar uma última faceta de Jesus. Jesus realizava o seu trabalho apontando para a eternidade. Então, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, não tinha como finalidade última apenas revelar o amor durante a sua trajetória, nem revelar e demonstrar compaixão, mas Jesus tinha um alvo último, que estava no além, que estava na eternidade, porque Ele é eterno e Ele veio dos céus para fazer isso. Esse era o seu trabalho, revelar um novo lar. Jesus sabia que a história do ser humano não terminaria neste mundo. O Brasil tem hoje já quase 10% de pessoas que militam no ateísmo. Isso, você está falando de 20 milhões de pessoas. Quase 6 vezes o Uruguai inteirinho. É provável que no seu emprego você conviva com gente que não crê em Deus, não crê em Jesus, que religião é uma coisa para quem não tem o que fazer na vida. Mas Jesus sabia, como Criador, nós cantamos agora há pouco aí, da criação. Jesus sabia que, sendo o Criador do ser humano, que a vida não se encerra neste mundo. E que há um lar. E Ele falou sobre este lar. Na casa do meu pai há muitos lares. Se não fosse assim, ele disse, se isso não fosse verdade, eu teria dito. Olha, eu vim aqui para nada, porque não tem nada depois daqui. Então vamos desfrutar do melhor que tem aqui nesse mundo, comer e beber, porque não tem mais nada. Mas ele disse, se fosse assim, eu teria dito para vocês, mas não é assim. Ele disse, eu vou preparar lugar e eu vou voltar outra vez e vou levar você para que você esteja comigo para toda a eternidade. E a vida eterna, ele disse, é esta, que te conheçam a ti, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque Deus amou o mundo, você sabe esses versos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos que trabalham com você estão no caminho da perdição. Ele não está falando que são poucos, são muitos. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, como é que alguém vai saber da vida eterna, desses muitos? Como alguém vai encontrar o caminho estreito? Como alguém vai saber sobre a casa do Pai? Se não for por meio do seu testemunho. É mais fácil alguém saber sobre Jesus por meio de quem convive do que esperar uma coisa assim, sei lá. O cara sai de manhã, num domingo, e lá nas nuvens está escrito, você que está aí na rua, olha para cima, olha, aceite a Jesus, ou aqui na casa do meu pai há muitas moradas. Isso não vai acontecer. Às vezes a gente fica torcendo para um parente, ou para um amigo, ou para um vizinho, ou para um colega de trabalho, encontrar uma maneira de ser um cristão.
não adianta torcer. O que tem que ser é por meio de mim e de você. Se Jesus disse, o meu trabalho é apontar para a eternidade, e ele fez isso, quantas pessoas que convivem comigo precisam desse apontamento, dessa direção, ou desse direcionamento? Isso me faz lembrar uma história que o meu sogro contou, que lá onde ele trabalhava, no local de trabalho, os crentes se encontraram, os dois, acho que eu já contei essa história aqui. E conversando um com o outro, descobriram que eram crentes. Depois de 10 anos. Não são 10 dias. 10 anos. Você é crente? Sou. E eu também. Que beleza. Aí se abraçaram, felizes. 10 anos levou para o bode velho descobrir que o outro era. Então, você imagina se leva 10 anos para 2 crentes descobrirem que eram crentes, quantos anos vão levar para um não crente descobrir que a gente é crente? Às vezes vai levar a eternidade toda, e a hora que você bate o olho na eternidade, o colega não está lá. Mas não está por quê? Porque não está lá. Porque eu trabalhei com ele só 20 anos e eu nunca falei nada. Como que ele ia descobrir? Então, Jesus realizava o seu trabalho apontando para a eternidade. A gente não pode ignorar isso. Podemos amar, vamos amar, porque vai abrir o caminho para o diálogo. Vamos revelar compaixão, porque vai abrir o caminho para essa conversa. Mas, finalmente, nós temos que dizer para a pessoa, olha, existe um lar eterno. Você não quer morar nesse lar? Porque eu vou morar nesse lar. E a pessoa pergunta, como é que eu moro nesse lar? Você fala, com Jesus. Não tem segredo, gente. Não tem mistérios e não tem dificuldades nisso. Mas eu não sei falar. Mas fala mais do que um cabrito, né? Mas não sabe falar. Quem é que não sabe falar? Aquele homem que Jesus restaurou a vida dele lá no cemitério, lembra? Ele disse, eu vou segui-lo. Jesus disse, não. Volta para os seus e conta o que Deus fez por você. O que é que ele sabia? Nada. Ele só sabia de uma coisa, que ele estava naquela situação e Jesus o transforma. Jesus diz, volta lá e fala para eles o que é que aconteceu aqui, nesse encontro com você. Você sabe falar isso? Só isso. O que aconteceu na minha vida quando Jesus me encontrou? Fala isso. Qual era então o trabalho de Jesus, partindo para a nossa conclusão? Ele revela no livro de João, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou. Aqui é o trabalho dele, ele vai falar agora. Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Qual é o seu trabalho? O que é que você faz? Aí você diz, eu sou engenheiro, eu sou professora. Não, esse é o secundário. O seu trabalho é o mesmo de Jesus, que você não perca nenhum dos que ele colocou perto de você. Certo? Esse é o seu trabalho. E para fazer isso, então, você trabalha lá na carpintaria, você é pintor, você é marceneiro, você é professora, você é dentista, você é bancário. Então, quando você chegar no seu trabalho, ou quando você estiver trabalhando, ou no lugar do seu trabalho, lembre-se disso, que você não perca nenhum dos que ele deu para você. O crente às vezes fica sonhando, né, ser missionário na China. Começa ali no banco. Quem sabe você vai trabalhar num banco lá na China, um dia desses, não é?
Se Deus trabalha para isso, Jesus trabalha para isso, qual é o seu trabalho? É esse. Então, quero deixar aqui agora 4 dicas de como testemunhar de Cristo no seu trabalho. Presta atenção. Eu já falei de qualquer coisa que você faz é o seu trabalho. Você estuda, é o seu trabalho. Você é dona de casa, é o seu trabalho. Você trabalha no banco, é o seu trabalho. Eu vou deixar 2 dicas, então, no aspecto de compartilhar a palavra e 2 dicas no aspecto prático. Distribua uma Bíblia, um Novo Testamento, para cada pessoa do seu trabalho, do seu departamento. Eu me lembro quando jovem ainda, 19 anos, eu mudei de Marília para São Paulo. Eu trabalhava no Bradesco e fui trabalhar no Banespa, antigo Banespa, né? Os mais velhos aqui vão lembrar desse banco. Aqui em Londrina tinha uma agência que está lá naquela praça, lá embaixo, né? Quando eu cheguei no meu departamento, que era de cadastro, tinha uns 20, 25 funcionários, que eu olhei para aquela turma, eu com 18, 19 anos, eu falei, eu estou lascado. Saindo de Marília para São Paulo, nunca tinha saído da minha cidade. E que eu olhei aquelas cobras criadas que tinha no Banespa, tudo gente do sindicato, aquela turma lá, né? Falei, estou perdido. Quando essa turma aqui descobrir, se é que vão descobrir que eu sou crente, aí eu estou mais perdido ainda, né? Porque eu não era um crentão, entendeu? Eu era um crentinho. Aí me veio uma ideia na cabeça, falei, vou dar uma Bíblia para cada um. Criei coragem, comprei as Bíblias, a igreja não me deu não, comprei, com o meu salário, fiz uma dedicatória para cada um e distribuí uma Bíblia para cada um. Quando eu terminei de distribuir a Bíblia, foi assim um alívio tão grande, falei, pronto, agora todo mundo já sabe que eu sou crente, seja lá o que Deus quiser, não é? A partir de agora. Porque vai que descubra 10 anos depois, não é? Ia ficar chato, não era verdade? Então, lá no seu emprego, eu procurei ontem, na Sociedade Bíblica do Brasil, tem um Novo Testamento na linguagem de hoje, que quem nunca leu a Bíblia não vai entender mesmo. Então, a linguagem de hoje é bem acessível, com letras grandes, e custa R$ 3,90. R$ 3,90! Fui comer um hambúrguer ontem, dependendo do hambúrguer onde você vai, ali perto da minha casa, o hambúrguer é caro que só, né? Isso aqui é um preço, sei lá, nem do copinho da batatinha. R$ 3,90. Ah, não tem dinheiro. A igreja tem, ela vai comprar e você distribui lá o bendito Novo Testamento. Tá certo? Então, o pastor vai lá no Novo, vê quem quer distribuir. É até bom para saber quem é bom aqui mesmo de crente. Né? Já vamos para as cabeças logo. Então, quantos trabalham com você? 5, 10, 15? No seu departamento falando. Então, você vai falar, pastor, eu preciso de 20, preciso de 15, preciso de 5. Aí a igreja compra já uma batelada lá na Sociedade Bíblica, já paga o frete, você economiza no frete. Faz uma dedicatória e distribui para cada um. Fala, está aqui, leia, se tiver alguma dúvida, me pergunte, se eu não souber responder, eu vou levar você para perguntar para o meu pastor. Você pode fazer isso? Aí todo mundo vai ficar sabendo que você é crente. Esse que vai ser o problema, não é? Mas, já foi. R$ 3,90, o Novo Testamento, linguagem de hoje. É só entrar lá, Sociedade Bíblica do Brasil, que você encontra. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp as mensagens da igreja. Eu mesmo estou escrevendo, quantas eu escrevo? 6, né? 5 ou 6, não sei. A dessa semana é eu que escrevi lá. Então a igreja já... Gente, o povo da igreja faz entrega de mão beijada para você. As devocionais todo dia. Você compartilha isso com alguém? Ou nem lê? Tem uns que já passam batido, não é? Mas primeiro, leia, ore, compartilhe com os grupos com os quais você convive. O que é que custa? Lá no trabalho não tem grupo. O pessoal escreve sobre o Corinthians, que está pior, não é? Mas escreve.
O corintiano não tem vergonha de ser corintiano, já reparou nisso? Ou raça ruim que é corintiano, não é verdade? São Paulino não, já fica. São Paulino é igual crente. Né? O time está na pior, a torcida de São Paulo some, desaparece. Só vai voltar quando o São Paulo está. E está difícil, faz 10 anos que está na pior, então quase você não acha São Paulino. Agora o corintiano é interessante, né? O Corinthians, numa draga, numa pindaíba, o corintiano, eu sou corintiano. Queria que o crente fosse igual ao corintiano, gente. Então, compartilhe no grupo. Manda essas devocionais. Você tem Instagram? Eu falo, mas como o pastor sabe dessas coisas? Estou velho, mas não estou morto. Eu sei que tem. Tem Instagram, compartilhe. No Facebook, compartilhe. Mande e-mail para as pessoas. Não custa nada. Você vai gastar 3 minutos da sua vida fazendo isso. Já está pronto, é só mandar. Na área, então, de compartilhar a palavra, certo? Na área de se aproximar mais das pessoas, de servi-las, demonstre compaixão se oferecendo para ajudar os que estão sofrendo. Você viu alguém chorando? Pergunte, o que aconteceu? Posso ajudar? Alguém faltou no emprego? É uma oportunidade de perguntar por que faltou. Tem alguém doente na sua casa? Se interesse pela vida dos que trabalham com você. E ofereça para orar, ofereça para dar carona, ofereça para buscar, ofereça para levar uma cesta básica. Se você não tem recursos, pede aqui na igreja. Você fala, mas a igreja, o pastor está pensando aqui, está pensando que a igreja é o quê? A igreja é isso mesmo. A igreja não é banco para ficar guardando dinheiro. Então vai rapelar tudo lá. O dia que não tiver, o pastor fala, não tem mais. Aí os crentes dão mais dinheiro para a igreja. Vai fazer o quê? Não é? Igreja é para isso. Então você não precisa pensar assim, mas eu não tenho dinheiro para dar uma cesta básica para alguém que trabalha comigo. Mas a igreja tem. Tem ou não tem, pastor? Tem. Ele acabou de falar que tem. Então, vai lá, tá certo? Demonstre compaixão para com as pessoas. Demonstre compaixão. Convide colegas para visitar a sua casa. Você já convidou alguém para ir na sua casa? Para tomar um café, para um almoço? A hospitalidade é uma das maneiras mais eficientes de compartilhar a pessoa de Jesus. O próprio Jesus ia na casa das pessoas. O brasileiro, ele é hospitaleiro. Se tem uma marca registrada do brasileiro, é a hospitalidade. Vai morar nos Estados Unidos para você ver. As pessoas não levam você na casa delas. Tem que marcar o horário. Até parente tem que marcar o horário. Mãe, posso passar? E passa sábado às 2. Aqui? Você está na sua casa, sábado, 7 horas, o seu amigo liga para você para sair. Que horas? Não, já estou aqui na porta. Não é assim? O brasileiro é desse jeito, gente. Isso é uma marca nossa extraordinária. Outras culturas é marcar 15 dias. Olha, daqui 15 dias vamos na pizzaria às 20 horas. Nossa, você tem que marcar na agenda para não esquecer, porque é daqui 3 semanas ainda para ir na bendita pizzaria. Aqui o cara, já me ligaram, gente, teve gente que já me ligou, falando, você quer comer uma pizza? Eu estou aqui já estou sentado aqui na mesa. Não é assim, não? Então, aproveite essa abertura que é o nosso povo. Nosso povo gosta disso. Convida para uma pizza. Irmã, não quero cozinhar porque é sábado. Gente, uma pizza custa 50. Convide, leve a pessoa para conhecer você na sua casa. Sabe? Seja hospitaleiro. Convide gente do seu trabalho, os seus amigos, para ir na sua casa. E com isso a gente então demonstra amor, demonstra compaixão e a gente aponta o caminho para a eternidade.
Qual é o seu trabalho? O seu trabalho é não perder nenhum dos que Deus colocou na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente possa, com entusiasmo, realizar o nosso trabalho. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo amava, era compassivo e apontava também a eternidade. Que cada um de nós, cada um aqui, possa assumir esse compromisso e esse desafio hoje e sempre, no nome dele. Amém.